Tenho certeza que se Jesus voltasse, e acho até que ele já tentou voltar, ele ia ter voltado gay, ele ia ter voltado travesti, ele ia ter voltado mulher preta, e ele ia ter morrido em 3 dias. A Bíblia mente. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Oi, pervertidinho, hoje vamos falar da Bíblia. Entra na minha casa. A Bíblia, por exemplo, é escravagista, misógina, machista, homofóbica, blá, 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 blá. Who RuPaul is calling the future. Que Jesus é travesti, sim. Eu nasci machista e eu tô perdendo o machismo. In many sports. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca o corpo do homem. Às vezes, tudo que falta na nossa vida é um pouco de sex education. Saiba mais sobre ideologia de gênero, feminismo e ativismo gay, marxismo cultural, cristofobia, direito dos pais na educação religiosa e moral dos seus filhos, Estado laico e a liberdade de expressão e de crença. Entre em contato e vamos juntos defender as nossas famílias e os nossos valores. Para mim é uma alegria poder estar aqui de novo, é uma satisfação, e principalmente no tema que tem sido muito custoso para a gente hoje em dia. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês, Dr. Guilherme Shelby, alguém já ouviu falar? Temos aqui, a Ana Ruth conhece o Guilherme bem, né, Ana? Quem conhece o Dr. Guilherme Shelby? Né? Eu trouxe alguns exemplares dessa revistinha em quadrinho que o Dr. Guilherme fez. Essa revistinha fala sobre, principalmente, de violências contra criança, contra mulheres, e aqui tem uma legislação. Ou seja, isso custa R$2 apenas, que ele encaminha para a gente ajudar as pessoas a levarem para casa, para poder mostrar aos seus filhos as historinhas, para que você ajude a proteger os seus próprios filhos. Aqui tem casos reais, cada folha aqui é um tipo de um caso real sobre violência com criança, seja na escola, seja em casa, violência emocional, psicológica e também contra mulheres e idosos. Então seria interessante se vocês puderem, vou até pedir para ele passar aqui, pode passar entre vocês para vocês conhecerem, isso é muito importante. Depois na saída, se vocês quiserem, isso aqui é um jornal antigo que eu tenho, no tempo que eu era vereador em Belo Horizonte, sobre ideologia de gênero. Então tem aqui algumas indicações, em principalmente leis e como proceder. Isso aqui é de graça, fica lá atrás também. Tá certo? Joia. Bom, queridos, às vezes as pessoas ficam pensando assim, bom, mas quem que é Fernando? Né? Eu vou passar rapidamente aqui um pequeno vídeo que tem um pouco da minha história. Aí ajuda bem a gente já resumir sobre a minha vida aqui.
defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Aqui é minha família, a gente fica divertindo uns com os outros, dizendo que nós não tivemos muita criatividade, então todo mundo lá em casa é com a letra F. É o Fernando, a Flávia, a Fabiana, a Fernanda e o Felipe. E aí chegou um agregado ali que é o James, né? Esse moço aqui. Bom, eu sou advogado, eu sou administrador de empresas, eu, seguindo ali, eu até coloquei aqui, ó, CFNI, Texas. Eu vi um irmão comentando aqui, pastor Cristiano, né? Pastor, levanta a mão aí. Eu estudei em 1989 nos Estados Unidos, no Cristo para as Nações. Nós abrimos em Belo Horizonte o Seminário Cristo para as Nações em 1995. Depois, quando eu me formei, nós abrimos a Escola Carisma. E conheço muito bem o Rema. São escolas que Deus colocou e que ajudou muito a trazer uma nova fase no Brasil. São escolas mais práticas, são seminários, são institutos que a gente chama. Então, muitas vezes, quando a gente era novo, na igreja, a gente falava assim, poxa, eu queria aprender mais, né? Então, você tinha escola bíblica. Aí você procurava o pastor e falava assim, pô, pastor, eu quero aprender mais. Então, tem que ir para o seminário. Eu já fui vereador em Belo Horizonte, sou atualmente suplente de deputado federal em Brasília, sou apresentador desse programa chamado Geração de José. Vocês já viram esse programa? Alguém que já? Na Rede Super de televisão, Rádio Super. E até o seguinte, eu trouxe o rapaz ali comigo, tem uma prancheta que tem o meu telefone, e se você colocar o seu nome e o telefone, eu mando por WhatsApp materiais sobre liderança de graça. São os áudios da rádio, são os vídeos que eu tenho na televisão e e-books sobre liderança. Além de que, todo esse material que vocês vão ver agora, eu passo para qualquer pessoa, gente. Nós queremos que as pessoas aprendam o que está acontecendo hoje em dia. Então, eu sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, vocês viram ali algumas fotografias, né? Portas Abertas Internacional, creio que a maioria aqui conhece, né? Trabalha com a igreja perseguida. Eu tenho num currículo algo que eu guardo com alegria. Eu fui detido no Vietnã, vocês viram fotografias ali, entrando com 32 Bíblias e $7 mil. A Bíblia é um material subversivo para o país comunista. Então, quase que eu fiquei preso lá, mas Deus me livrou dessa. Entramos com 32 Bíblias e fizemos aquele primeiro Novo Testamento infantil em vietnamita, porque entramos também alguns dólares para poder fazer lá. Alfalite Internacional, nós trabalhamos com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento comunitário em 26 países, português, inglês, creole, espanhol, francês. Vocês viram fotografia da Bolívia, viram também da Zâmbia, a própria presidente da Libéria, Prêmio Nobel da Paz, nós tínhamos projetos lá também, em português, inglês, creole, espanhol e francês. Sou casado há 30 anos, vou fazer 31 no final do ano. Atualmente, minha esposa é vereadora em Belo Horizonte. Eu saí pré-candidato a prefeito e na última hora, vocês sabem como é que o jogo é, compraram o meu partido e eu não pude sair candidato a prefeito. Então, minha esposa saiu candidata a vereadora e, graças a Deus, nós estamos comprovando que mulher é muito melhor do que a gente, que a minha esposa é muito melhor do que eu. Então, graças a Deus, porque é a primeira mulher conservadora mesmo na Câmara de Voz. Atualmente, até peço orações para vocês, porque a CPI em Belo Horizonte, dos gastos do governo federal, já está encrancando a vida lá do nosso prefeito. O desvio de verba, com compra superfaturada, e está rodando aí os vídeos do que está acontecendo em Belo Horizonte. A gente sempre leu esse verso, né? E achando, vai chegar o tempo. Mas chegou o tempo. Chegou o tempo que não toleram mais a Bíblia. A palavra de Deus hoje, ela é homofóbica, preconceituosa, e quem acredita nela é fundamentalista. Chegou o tempo. Eles não toleram a palavra de Deus. E eles vão fazer o que pode para unir para eles, no meio deles, os seus doutores, mestres, filósofos, grandes filósofos atuais do feminismo. Vão atrair também os grandes empresários, grandes televisões, artistas. Para quê? Para defender os seus desejos carnais. E fazer o quê? Fugir da verdade e acreditar em fábulas. Fugir da verdade, como assim? A verdade científica.
que hoje só existe homem e mulher, e vão acreditar em fábulas. O que é fábulas? No norte de Minas, aqui deve ter gente do norte de Minas, eu lembro que a gente vai pescar muito, o pessoal tem medo do caboclo d'água. Quem conhece o caboclo d'água aqui? Já viram? Quem conhece o ET de Varginha aí? Né? Na minha terra, eu sou daqui, ó, Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, na minha terra é lobisomem, mula sem cabeça, não é? Isso são o que, gente? São histórias que não têm comprovação científica. E o que é isso? São ideologias. O que é isso? O que a palavra diz? Fábulas. Então hoje, olha, não acreditam mais na Bíblia, pelo contrário, querem desconstruir a Bíblia. Vocês vão ver, querem criar um novo evangelho, um evangelho inclusivo, né? Tem gente falando isso, a igreja é inclusiva, a gente recebe todo mundo, não recebe? Mas o céu, gente, é exclusivo. O céu é exclusivo, somente os lavados pelo sangue do Cordeiro. Por isso nós recebemos todos, mas levamos a palavra do evangelho que diz que se você não se arrepender dos seus pecados, você não pode conhecer a vida eterna em Jesus. Amém? Vamos seguir. Bom, gente, o que é ideologia de gênero? Mais uma vez, ela não tem comprovação científica. É o que a gente fala que ela vem hoje pelas ciências sociais. Ela quer dizer que não existe mais o sexo. Acabou. Um menino não nasce mais menino, não quer dizer que ele vai ser homem, e a menina não nasce mais menina, não quer dizer que ela vai ser mulher. O sexo masculino e feminino é apenas uma construção que a sociedade faz. E o gênero pode ser construído e desconstruído a qualquer momento. O curioso é que eles defendem que a mulher não é mulher, ela se torna mulher. O homem não é homem, ele se torna homem. Mas se você falar que o gay não nasce gay, eles vêm para cima de vocês dizerem que não é uma opção. Eles nascem desse jeito, tá? A ideologia de gênero, o que ela quer, gente? Eliminar todos os tipos de diferenças que existem, nivelar todo mundo. Por quê? Qualquer tipo de diferença entre as pessoas gera uma opressão. Para você ver que isso é diretamente contrário com o próprio Deus Criador, porque ninguém tem o mesmo polegar, ninguém tem a mesma íris, ninguém é igual. Cada um de nós foi feito à imagem e semelhança de Deus de uma forma específica. Deus te criou e Ele disse ainda, desde lá de Jeremias, antes que você fosse formado, eu te conheci. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te separei, eu te santifiquei, eu te separei para um propósito específico. Enquanto o mundo quer colocar todo mundo igual no mesmo balaio, Deus trata cada um especificamente. E o que esse feminismo prega? Ele prega que a opressão da mulher é ela ser mãe e educadora. O feminismo tem ódio do casamento e principalmente da maternidade, porque acredita que a mulher precisa ser liberada disso, né? E a mulher, para ter a sua liberdade sexual, fazer o que ela quiser, hoje nós temos todos os métodos contraceptivos, mas se a mulher engravidar não tem problema, vamos partir para o aborto. A Argentina liberou o aborto agora, nesse último ano, e nós vimos. Mas se você não abortar, não tem problema, que agora é o Estado que vai educar os seus filhos. Hoje a grande questão que nós temos, a grande luta que nós temos, é de quem é o direito à educação dos seus filhos. Uma coisa é o ensino, a escola, ela ensina, quem educa é direito dos pais. E isso está hoje no artigo 12 do Pacto São José da Costa Rica, que diz que é direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos. Por isso, nós entendemos, e nós somos cristãos, nós vivemos num país democrático, nós cremos e ensinamos e lutamos para que todas as pessoas tenham a sua liberdade de escolha. Escolha de crença, escolha da sua liberdade de expressão, a liberdade de fala, a liberdade de ir e vir, a liberdade da sua religião e até a liberdade da sua orientação sexual. Cada um faz o que quiser da sua vida. Nós não temos problema nenhum com a orientação sexual de adultos.
mas nós temos muito contra quem quer tentar ensinar para as nossas crianças gênero, diversidade, orientação sexual e ainda modelos de família. Como agora, essa semana, começou a sair para todo o Brasil uma denúncia de um padre na cidade de Divinópolis, porque numa escola a professora, a sexóloga, estava ensinando sobre poliamor, polifamília, policasamento e modelos de polifamília. Ou seja, 2 homens, 1 mulher, 2 mulheres, 1 homem, 4, 5, em N, ou seja, homossexual, heterossexual, e isso ensinando em salas de aula com crianças de 11 anos de idade, né? Então, isso nós não concordamos. Qual que é a origem de tudo isso? Essa ideologia veio por causa do feminismo. Simone de Beauvoir, o que ela diz? Não se nasce mais mulher, torna-se mulher. E o que ela diz? Olha que curiosidade, olha, a família, o casamento e a maternidade estão na origem da opressão e da dependência feminina. Isso é um empecilho para que ela viva a sua vida com liberdade. E ela ainda cita algo muito interessante: nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa criando os filhos. As mulheres não deveriam ter nem essa opção, exatamente porque, se existir essa opção, muitas mulheres optarão por elas. Eles querem os direitos, mas eles mesmos querem impor deveres sobre as outras pessoas. Olha para você ver, ela não quer, ela é feminista, luta pelos direitos da mulher, mas elas mesmas lutam para que as mulheres não tenham direito em relação ao casamento, matrimônio, família e a maternidade. Bom, o feminismo que nasceu, né, alguns acham que nasceu num movimento de luta para que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens. Exemplo, antigamente mulher não podia votar. Vocês acham correto ou errado a mulher votar? Correto. Todos têm o direito de escolher o que quiser. Uma mulher que hoje trabalha como capitã da Polícia Militar, por que ela tem que receber menos, o salário dela tem que ser menor do que o homem que é um capitão da Polícia Militar? Por que a professora deveria receber menos que o professor? Todos nós concordamos com isso, mas deixou de ser uma luta contra o machismo e esses direitos e virou uma luta para desconstruir a masculinidade, desconstruir o homem. E tem muita feminista que, se puder, acabava com os homens. É um ódio que elas têm. Esse feminismo atual, ele é violento, ele é abortista, meu corpo, minhas regras, e ele é altamente preconceituoso com a Bíblia e com os cristãos. Mas por que eles fazem isso? Porque a melhor forma deles pararem de sentir culpa é quando não existir religião. Porque a religião, ela coloca e impõe padrões morais. O cristianismo, padrões morais judaicos e cristãos. E eles querem tirar isso para que ninguém possa se sentir culpado. Vale tudo para todo mundo. Mas o Evangelho vai sempre dizer sobre limites, o Evangelho vai sempre falar sobre pecado, o Evangelho vai sempre falar sobre o que nos traz separação entre Deus e os homens. Por isso eles detestam o cristianismo. Agenda feminista. O discurso sempre é bonito, né, irmãos? Quem já ouviu falar dessa palavra empoderamento, né? Precisamos empoderar as massas, precisamos empoderar a mulher para evitar o preconceito com as mulheres. Sempre é um discurso sobre algo que é verdadeiro, mas fazendo sofismas, usando parte da verdade para construir a sua mentira. E aqui, o que eles querem fazer é levar uma agenda da teoria queer. O que é a teoria queer? É a criação da próxima geração bissexual, sem gênero, sem qualquer tipo de sexualidade definida, aonde nós vamos encontrar uma teoria que desconstrói a personalidade, ela subverte a identidade das pessoas. Antigamente você encontrava com as pessoas e só de olhar você já saberia definir se é homem ou se é mulher. Hoje em dia já ficou meio complicado. Ou seja, subverte a pessoa, desconstrói a identidade. Você hoje tem sexo masculino e gênero feminino.
sexo feminino, gênero masculino. Aqui alguns exemplos de como que a mídia utiliza, né? E nós vimos agora, né, há pouco tempo, saiu, e todo mundo deve ter recebido aqui, a última propaganda do Burger King, né? Então presta atenção, porque isso é uma jogada que nós temos que saber fazer. Nós ajudamos a derrubar um tempo atrás, esse ano, uns vídeos de um moço que ele fazia uns vídeos como se fosse eu esqueci o nome da moça que faz o Elsa, né? Elsa, isso. Ele vestia como Elsa de barba e fazia coisas demoníacas, ensinava a criança a destruir as coisas. A gente entrou no perfil deles e começamos a denunciar. A denúncia em excesso faz derrubar o Instagram da pessoa. Agora, se você entra lá e manda para os outros e fala que horrível, você xinga, não adianta nada, você só aumenta a popularidade. Então o fato não é você xingar ou dizer que você não concorda, o fato é denunciar. A denúncia faz cair isso. Porque quanto mais pessoas mandaram os vídeos criticando o Burger King, mais visualizações tiveram, mais ele faturou dinheiro. É isso que faz. Por isso que criam polêmicas vai ter gente apoiando e gente discordando. O algoritmo só entende que tem gente participando e vai aumentando. Agora, denunciar é diferente. Você denuncia e diz que aquele conteúdo é impróprio, aí derruba ele. Aprenderam como é que é? Porque, gente, nós temos que aprender a usar as ferramentas para derrubar o mal. Amém? Vamos lá. Isso aqui é apenas para explicar para algumas pessoas, para ter uma ideia sobre as palavras e como que a gente define isso. Bom, sexo biológico, gente, é onde todo mundo sabe, a pessoa nasce com ele. Então é o sexo biológico que está aqui, sexo biológico. Na mente, né? Coloca a mão na testa aí, gente. Aonde está o cérebro, não é? O que é isso aí, então? É a identidade, como que a pessoa se vê no espelho. Infelizmente, tem gente que chega no espelho, é um homem, olha para o espelho e acha que ele não é homem. Ele pensa, eu sou uma mulher presa num corpo de um homem. Então é como que ela se enxerga, é a sua identidade, na mente, na psicologia. Já orientação está no coração, põe a mão aí, não esquece. Orientação é a atração. Ele pode ser homossexual, ele pode ser bissexual, ele pode ser heterossexual e outras coisas a mais. O estilo aqui não preocupa com a expressão não, mas o mais importante é isso. Sexo biológico, identidade de gênero e orientação do seu gênero. Atualmente, em vez de ser agora binário, vocês vão ouvir isso muito, não binário. Vocês vão ouvir isso. Não, agora nós somos não binários, ou seja, em vez de ser apenas masculino e feminino, agora tem todos os tipos de variedades, e a cada semana ou a cada mês aparecem novidades por aí, né? Agora nós já vimos mulher que vira gato, homem que virou mulher, aí não ficou satisfeito, virou dragão, né? E faz cirurgias plásticas. Um homem de 60 e poucos anos que decidiu agora que ele é uma menina de 6 anos de idade. Ou então um homem que decidiu que agora ele é um cavalo. Tudo isso está na internet para todos os lados. E vão criando os gêneros do jeito que eles quiserem. Esse aqui é o mais curioso, é o gênero fluido. De manhã é uma coisa, de tarde é outra, depende da temperatura, pressão, se o time ganhou, se perdeu, ele pode ser o que ele quiser, a hora que ele quiser. Então são os gêneros. Transatlântico, gente, o que é? Do outro lado do Atlântico. Transgênero é do outro gênero, transexual do outro sexo. Mas o que é isso, transgênero e transexual? Belo Horizonte tem hoje um vereador, que é um homem biológico, e que ele se veste como mulher. Ele diz que ele é um trans-homem, mas diz que ele é uma trans-mulher, mas lésbica. Então um pouco mais confuso, né? Por quê? Porque ele é um homem que se veste como mulher e é casado com uma mulher. Então ele é um transmulher lésbico. É isso que ele é. É o jeito que ele se encara, ok? E então o transgênero, ele não fez a cirurgia de ressignificação.
Ou seja, ele não fez a cirurgia, não retirou os seus órgãos masculino ou feminino, mas o transexual, ele fez a cirurgia. É uma pessoa que teve que fazer o tratamento hormonal e até mudar realmente o seu sexo, ok? Então, rapidamente, gente, isso parece homem ou mulher? Olha aí. Isso é homem ou mulher? Isso é homem? Isso é homem? Como é que pode estar grávida? Sexo biológico, gente, aqui ó, ovários, as mamas foram extraídas, ó, tá vendo? Homem amamenta? Mulher que tomou hormônio masculino e aí começa a desenvolver barba, músculos, ok? O que a ciência explica? Que as pessoas que passam por essa situação, eles têm o chamado disforia de gênero. Isso aqui é muito importante vocês decorarem. A disforia de gênero é uma angústia que a pessoa passa e ela não se vê no seu corpo masculino ou feminino. É uma disforia de gênero, é um transtorno da sua identidade de gênero, ok? E o que isso acontece? Na Organização Mundial da Saúde está descrito um transtorno de identidade de gênero. Existe uma classificação científica hoje. Até o momento existe, porque existe um lobby da militância gay enorme para retirar isso. Eles querem acabar com isso, para dizer que não é transtorno. Isso que eles estão tentando fazer. Mas aí eu pergunto para vocês já foram ver esse Jesus aqui, não? A gente podia, em vez de trazer o Cláudio Duarte, trazer Jesus, hein? Ia ser legal, vai dar uma palestra aí. Esse homem é Jesus, gente? Esse homem é o Antônio. Então o Antônio, ele pensa que é Jesus. É um homem que pensa que é outra pessoa, ok? John Lennon foi assassinado por um homem que pensava que era o John Lennon. Ele achava que se ele matasse o John Lennon, ele poderia assumir a sua posição de John Lennon. E ele ficou internado muitos anos no hospital psiquiátrico. Mas aí eu pergunto para vocês, uma pessoa que pensa que é outra pessoa, tem transtorno, sim ou não? Um homem que pensa que é outro homem, tem transtorno ou não tem? E se um homem pensar que ele é mulher, ele tem transtorno ou não tem? Agora, gente, todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser da sua vida, desde que não afete o direito dos outros. Nós temos muito doido andando na rua para todo lado, todo mundo tem algum tipo de dificuldade, angústia, depressão, transtorno, mas desde que não afete o direito de ninguém, deve ser respeitado como quiser, ok? Ideologia de gênero, ela é causadora de conflitos graves da identidade. Por quê? Uma criança, desde os seus 2 anos de idade, ela já se identifica com seu corpo. Afinal, o papai e a mamãe dão banho na criança com 1 ano e meio, 2 anos, e ela sabe muito bem o órgão genital dela, e aí ela sabe se é menino ou se é menina. Mas chega na escola e o professor fala que ele pode ser mulher, que a menina pode namorar com outra menina. Agora mesmo, essa semana que passou, eu estava no sul de Minas e na cidade de Três Corações, uma mulher que estava assistindo essa palestra, no final ela falou que ela quase foi presa porque ela avançou na professora do filho dela. O menino de 5 anos de idade chegou com uma boneca em casa. E a mãe falou assim, o que é isso, filho? Não, a professora falou para eu trazer para casa para brincar. Mas como assim? Isso é coisa de menino. Não, mamãe, a professora falou que você é doida, que você não é isso, não tem nada a ver, que a gente pode brincar de boneca, e que isso é coisa do passado, é coisa de velho. Olha para vocês verem como é que está a coisa. Em Belo Horizonte, agora, nós somos hoje a cidade que tem maior reengenharia social que está sendo construída com o Plano Municipal de Equidade de Gênero, e nele descrito em material didático para desconstruir a heteronormatividade, questionar a masculinidade dos meninos e questionar a feminilidade das meninas, tudo em nome de quê? Em nome da luta contra o preconceito. Então, em nome da luta contra o preconceito, nós vamos transformar todo mundo bissexual, que aí acaba o problema. É isso que eles estão fazendo, sem respeitar o direito das pessoas.
cresce o número de forma explosiva da disforia de gênero na Inglaterra, porque começaram a ensinar a ideologia de gênero nas escolas. Isso está pelo Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra. O que eles não falam? E aqui a Associação de Pediatria dos Estados Unidos fala. Gente, disforia de gênero é algo que existe, não é comum, é 0,01% das crianças e normalmente é menino, é masculino, de 2 a 4 anos de idade. Isso é o trabalho científico que foi feito nos últimos 100 anos. Nos Estados Unidos, eu estou traduzindo material para fazer, 2% hoje dos adolescentes no high school já têm conflito de identidade e estão se transformando em transgêneros. Ou seja, eles estão sendo o que eles quiserem. E aí uma cientista americana escreveu um livro chamado Dano Irreversível, porque os Estados Unidos, além de facilitar o ensino disso nas escolas, criou agora clínicas de gênero. E uma criança com 14 anos de idade pode ir nessa clínica sem o conhecimento dos pais, sem autorização dos pais, e levar a receita de testosterona para casa. Ela já pode começar o tratamento. Com 15 anos no estado do Oregon, ela já pode fazer a cirurgia de retirada, mastectomia, retirada dos seios, sem a autorização dos pais. Isso por quê? Por 3 motivos, que explodiu isso nos Estados Unidos e vai acontecer aqui. Por quê? Número 1, modismo. São os líderes de internet, hoje os influenciadores digitais. São os amigos da escola, o ensino nas escolas de diversidade de gênero e ideologia de gênero. Explodiu nos Estados Unidos isso. E agora ficou um dano irreversível. Por quê? Porque o transtorno de identidade de gênero, ele normalmente é lá quando ele é criança, de 2 a 4. Não tem nem estudos sobre isso cientificamente em questão de transtorno na adolescência. Esse transtorno na adolescência não é um transtorno, na verdade, é um modismo que está acontecendo. Pois eu fiz a última palestra no sul de Minas, na cidade de Candeias, e tinha adolescentes me ouvindo, e os adolescentes falando que eles ficam o tempo todo tentando chipar os outros meninos. Aí eu falei assim, chipar, o que é isso? É colocar junto, menino com menino e menina com menina. Candeias tem 6.000 habitantes. Isso já está sendo feito em qualquer lugar. Os amigos dizendo para os outros, qual o problema? Não tem problema nenhum. E por que isso está explodindo, principalmente entre as meninas? Sabe por quê? Número 1, excesso de internet. Esse negócio de mídia social, o excesso traz angústia, depressão, e aqui várias pessoas que são psicólogos podem comprovar para você até automutilação. Por quê? Porque normalmente os meninos fazem o seu selfie, fazem suas fotografias, coloca na internet e poucas pessoas curtem. E a menina começa a achar que ela é feia, que ninguém gosta dela, que ninguém curte ela, e de repente começa o bullying, você é gorda, você é feia, e por causa dessa situação, na hora que ela entristece, chega sempre alguém e fala, deve ser porque você é transgênero, você deveria mudar. E está explodindo isso nas nossas escolas hoje em dia. Bom, agora nós vamos esquentar um pouco. Aqui é um vídeo sobre um seminário LGBT infantil. Onde? Em Brasília, dentro do Congresso Nacional. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos,
e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. Desde projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir, Sim, porque esse povo é um povo completamente, eu não vou dizer cego, mas convencido de que o que isto aqui diz é verdade. E eles são convencidos disso em suas igrejas. E eles não largam a fé. Uma professora, eu ouvi falar em educação infantil, eu falei, meu Deus, é utópico, mas como seria bom. Uma professora de educação infantil, você pensa que ela larga a Bíblia dela na cabeceira da cama? Ou um professor de 2º grau larga a fé dele no quarto, na hora antes dele ir para a escola? Não, vai junto com ele, porque a fé o constitui. A fé, a profissão de fé é algo que nos constitui. Vocês já conseguiram imaginar crianças brincando sexualmente com seus corpos? Na escola. Porque isso tem que chegar no chão da escola. Ensino fundamental, que quem acredita na Bíblia é fundamentalista, que esse casamento, isso tem que ser desconstruído, porque está sujo, eivado, cheio de sentimento cristão, que o evangelho precisa ser mudado, o evangelho inclusivo, o evangelho é inclusivo, mas como eu disse, o céu é exclusivo. E por fim nós vimos, tem que desfazer tudo. Os valores judaicos morais, que são os cristãos. Essa é a Judith Butler, é a atual grande filósofa do feminismo. Ela que inseriu todo esse ensino do gênero, ela que é a criadora da teoria queer. Queremos educar as nossas crianças para entender que a questão de gênero é um problema altamente debatível. Eles têm um palavreado e algumas palavras técnicas, e uma é essa, problematizar. O que é problematizar? É criticar até onde puder. Um exemplo para você. A Bíblia, para nós, é fé. Para eles, é um livro misógino, aonde faz diferença entre homem e mulher, é um livro racista, porque existe um povo escolhido, e eles fazem isso. Então eles torcem os modelos, porque é problematizando. Agora, uma coisa é você problematizar com um adolescente ou com um jovem na escola, que tem pelo menos, até os seus 7 anos, o seu caráter desenvolvido, né?
Na universidade é o lugar de discussão de ideias. Agora, criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, é uma baita de uma covardia o que eles fazem. Desde 1980, o que nós entendemos? Eles começaram a lutar contra a família monogâmica estável. Por quê? Porque a família que é estável, a família que é homem e mulher, a monogâmica, é um obstáculo enorme para a liberação sexual de tudo. E a família patriarcal é opressora. Qual de nós que talvez uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, um menino, e em casa, menino brinca com tudo, mexe com tudo, né? Quem tem criança aqui sabe, né? Eu tenho 2 filhas e um menino. Mexe em tudo. Com 2 anos de idade, 3 anos de idade, abre gaveta, bagunça tudo, né? E um menino pega, talvez, ali o batom da mãe, pega o salto da irmã, pega o perfume, um lenço, um brinco. Você vira para o menino e diz o quê? Menino, isso é coisa de? Menino, isso é coisa de? Vocês são preconceituosos. Porque ele está encontrando e desenvolvendo a sua sexualidade e a família patriarcal, ela oprime o menino. Quando diz para ele que isso é coisa de mulher, isso é coisa de menina, isso é coisa que não deve fazer. Isso para eles é opressão. Para nós é o direito de criar os nossos filhos como nós queremos e como a Bíblia diz, criar dentro da vontade de Deus, orientar, colocar no caminho, porque assim nós aprendemos. Amém? Bom, vou passar um pouquinho aqui. Aqui, gente, só para vocês verem mais um vídeo sobre como que a mídia está sendo usada hoje para perverter os valores. Vamos lá. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Que cor que eles terminam? Hã? Eu não estou ouvindo. Amarelo. Ou seja, não tem mais ele, não tem mais ela. Então, para acabar com a violência, vamos todo mundo ser gays ou bissexuais. Vocês estão vendo como é que a coisa é? Gente, Foucault é o grande mestre de muitos deles para a construção de corpos. O que é isso? Diz ele que as famílias e a escola é que praticamente constrói os corpos dos meninos. Porque na família e na escola a gente diz, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Quando você entra, talvez, num banheiro, em qualquer lugar, normalmente o banheiro tem um desenho de uma mulher, é feminino e é rosa. O do homem é masculino e é azul. Todos nós hoje, em qualquer ambiente que você vai, um exemplo, aqui nós temos escola bíblica, deve ter o departamento infantil. O departamento infantil, quando você entra dentro dele, normalmente deve ter desenhado na parede cores, né? Principalmente da menina é rosa, do menino é azul, o canto das meninas é rosa, dos meninos é azul, e deve ter desenhos, por exemplo, Davi enfrentando Golias, né? Noé, a arca de Noé,
talvez aquelas histórias bíblicas. Isso é chamado currículo rizoma. O que é isso? O ambiente educa. Quando você chega num ambiente infantil, você já vê que ele é infantil. Não é assim? Pois o que eles querem? Você vai reparar que dentro das escolas hoje, minha mulher outro dia entrou numa escola e já arrumou uma confusão, porque ela denunciou os desenhos nas escolas dentro daquela feminista, sempre esqueço, Frida Kahlo. No nosso tempo aí de faculdade era o Che Guevara, não é? Aquilo é uma forma de você construir os corpos, é uma forma de você doutrinar as pessoas. E Foucault tem vários livros dele, tem vários doutorados dessas pessoas utilizando isso. Se você fizer esse tipo de trabalho na escola e na família, você constrói uma próxima geração. Mas afinal, da onde vem tudo isso, né? Sempre vem isso. De onde vem essa história toda? Essa história toda vem do marxismo cultural. Por quê? Porque para eles conseguirem implementar o marxismo, tem que desconstruir os valores morais que nós temos. Essa é a estratégia. E aqui, Antônio Gramsci é o grande filósofo do marxismo na nossa era, e ele diz isso, que para poder colocar um novo regime, tem que desconstruir os valores judaicos cristãos. Não existe outra saída. Por isso que hoje nós compreendemos que a melhor forma de você desconstruir os valores é você atacando a família, a escola e principalmente a religião, né? É como a música do John Lennon, imaginar um mundo sem religião, um mundo sem posses e um mundo fictício. Esse é o projeto deles. Bom, aqui rapidamente, gente, eu vou falar uma pesquisa da CNT Census. A CNT Census fez uma pesquisa e mostrando sobre como está a escola hoje no país. Vamos lá. Aqui são os pais, professores e alunos respondendo. Está aqui. Qual que é o papel da escola? Formar cidadão, contribuir para a formação profissional ou ensinar as matérias? Qual que é a principal missão da escola? Para os professores não é ensinar as matérias. Não é. Para os professores é formar cidadãos e menos também a formação profissional. 78% deles pensam em formar militantes. Aqui, qual na sua opinião o discurso do professor? Gente, o professor respondendo, é politicamente engajado ou às vezes 80% dos professores se dizem politicamente engajados. Aqui quem é o patrono deles? Paulo Freire, que é o maior marxista da educação brasileira. E aqui um exemplo, isso é antigo, sobre como são citadas essas pessoas nas escolas hoje em dia. Então, 86% das vezes que se fala Che Guevara, é para falar de forma positiva. Ele é bom. Ele é bom. Apenas 14% dizem que ele é um assassino sanguinário. Mas 86% do povo diz que ele é uma pessoa de boa referência para nós. Lenin, 65% das vezes é citado como uma pessoa boa. Originário de um sistema de governo que matou mais de 100 milhões de pessoas. Aqui, o nosso amigo Hugo Chávez, que desconstruiu a Venezuela, sempre de forma positiva. Então, esse é o modelo de educação que nós temos hoje em dia. O que anda acontecendo atualmente? Bom, os movimentos, Belo Horizonte quer ser a maior parada gay do Brasil, assinaram um acordo para fazer Belo Horizonte a capital mundial do turismo LGBT, o Senado está debatendo Estatuto de Diversidade Sexual, projeto de lei de mudança de sexo de criança sem a autorização dos pais. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora, Saul Alinsky, que é um filósofo comunista americano, já falecido, e ele escreve um livro sobre premissas, sobre regras, e são as regras para os radicais. E ele dedica o livro ao maior radical, ao maior, vamos dizer, como é que se diz, o revolucionário de todos os tempos, Lúcifer. Vamos ver aqui. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando o crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação.
Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. 3 regras. A primeira regra, não conte tudo. Tem que ser usar a desinformação. Nesses últimos tempos, nós estamos vendo uma guerra da mídia contra o atual governo. É a luta pela desinformação. Isso é radical, é rasgado. Hoje, se você assistir os canais de televisão, você só vê sangue e morte. Dizem agora que Lázaro morreu de Covid. Viu? Pois é. O que é isso? Desinformação. Mas por que você faz a desinformação? Porque se você falar a verdade, você não traz adeptos. Eu fiz 2 universidades no Brasil. Fiz administração de empresas e fiz direito. Ninguém nunca virou para mim falando, olha, nós queremos fazer o país comunista, marxista. Queremos um socialismo no nosso país. Um socialismo cristão. Tem alguns que ainda falam isso, né? E para isso nós precisamos desconstruir a família e os valores cristãos. Alguém já falou isso para você? Não? Mas eu garanto que já falaram para vocês que nós precisamos empoderar as massas, porque nós estamos sendo explorados, porque o patrão explora o empregado, o marido explora a mulher, o negro sofre o racismo, os LGBT são perseguidos, os cristãos, eles são fundamentalistas, e nós estamos sendo explorados pelo capital imperialista. Alguém já ouviu isso? Ou só eu que já ouvi isso? E como que a meninada engole? Por quê? Porque isso muitas vezes não é falado dentro da igreja. Não pode falar, isso é política. Política não se fala na igreja. Sexualidade não se fala em igreja. Segunda coisa, segunda regra, vale tudo. Niilismo político. Pode roubar porque nós estamos fazendo em favor da causa, e roubo não tem problema. E nós vimos nos últimos anos, a própria Petrobras foi completamente destruída. Nós vimos que é estratégia o roubo. Ok? Terceira coisa que ficou curioso, porque esse vídeo é antigo, essa pessoa não era nem candidata ainda a presidente e sofreu, quase foi morto. Porque a terceira regra qualquer, destrua o inimigo. Ah, mas isso não acontece, pastor, isso é coisa só de Brasília, isso aí ele tomou uma facada à toa. Pois é, vamos ver em Belo Horizonte como é que a coisa acontece. Nós desconstruímos, nós desfizemos o Conselho LGBT em Belo Horizonte. Ah, mas que preconceito que vocês têm com os LGBT? Só para vocês terem ideia, gente. Eles têm uma coordenadoria de direitos da população, gerência da coordenação, centro de referência, gerência de apoio, um comitê do programa BH Sem Homofobia, um fundo municipal, R$1.212.000 só no ano de 2017 para o público LGBT. Belo Horizonte tinha 4.200 pessoas em trajetória de rua. Hoje, quase 12.000. A maioria absoluta, dependente químicos. Maioria. Ou é crack ou é álcool. Sabe quanto que Belo Horizonte gastava nessa época para trabalhos com drogas? R$100.000.
Então, na verdade, quanto mais aparelhar a prefeitura, melhor. Como não conseguiram fazer o Conselho LGBT, eu vou mostrar para vocês o que eles fizeram em Belo Horizonte. Aqui, o Calil fez na Secretaria Municipal de Educação uma diretoria, uma gerência de promoção à ideologia de gênero e diversidade sexual, e nós unimos os vereadores evangélicos, católicos e espíritas e derrubamos isso aqui. E aí, a própria mídia falando que eles iam processar a gente, coisas desse tipo. A Escola Sem Partido é um projeto que nós temos para proibir a doutrinação política e partidária e ideológica nas escolas. Bom, o que aconteceu? Como eles não conseguiram colocar gênero e diversidade pela educação, eles sempre vão arrumar alguma outra forma. E entraram agora no Conselho de Assistência Social e criaram um plano municipal de equidade de gênero, e aqui o nosso prefeito, no dia 27 de novembro, logo depois, acabou a eleição, ele fez. Se ele fizesse antes, talvez ia atrapalhar a eleição dele, então deixa acabar a eleição que a gente faz. Principalmente quando vai pedir voto na igreja. Depois que acabou a eleição, problema, já ganhei mesmo. Aí soltou isso aí. Plano de equidade, é implementar o comitê, criar o comitê para implementar um plano de equidade de gênero, dia 27 de novembro. Aí nós, na Câmara Municipal, trabalhamos para derrubar o projeto. O que ele fez? Ele revogou o projeto e criou depois o plano municipal, em vez de equidade de gênero, equidade entre homem e mulher. Só mudou o nome. E esse plano, ele é o quê? Referendado para poder implementar uma agenda da ONU, que é a Agenda 2030, que é aqui, ó, 2030. O que eles querem no objetivo número 5? Alcançar igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas. Tem algo errado aqui? Não. Equidade de homem e mulher, alguém vê algo errado? Ou alguém acha que nós temos que ser diferentes? Não. Mas como eu disse para vocês, eles pegam algo correto e levam para o lado que eles querem. Tá. No plano, a elaboração de execução, equidade, intencionalidade, anti-LGBT, entende-se por mulheres a identidade de gênero, mulher cis, travesti e transgênero. A mulher perdeu o lugar. O negócio foi criado para fazer um benefício entre as mulheres e as meninas com os homens, já tem mais benefícios os travesti e os transgêneros. Está vendo como é que é? E aqui um exemplo para vocês que criaram as diretrizes de educação. E nessas diretrizes de gênero estão aqui, ó, relações de gênero, núcleo de diversidade sexual, teoria de gênero, que é a ideologia de gênero, como que ela está sendo aplicada. A teoria de gênero nasce do movimento feminista. Isso está dentro dos documentos. Dentro. Ou seja, agora mesmo, deve ter uns 15 dias, nós começamos a votar um projeto lá. Presta atenção, porque isso eu acho que Sete Lagoas está dentro. Criaram um consórcio de cidades. Começou com 4. Belo Horizonte, Contagem, Betim e Sabará. Cada prefeitura deu um dinheirinho para poder criar um lugar, um abrigo para proteger as mulheres com violência do marido, do homem. Ok? Abrigar, cuidar, não é? Tem algo errado nisso? Claro que não, todos nós queremos. Mas o programa, está escrito no programa, o feminismo. Hoje são 16 ou 17 cidades, e eu acho que Sete Lagoas está dentro. Quando eles tentaram passar na Câmara, eles tiraram o projeto, porque sabia que nós íamos derrubar. Pensa numa mulher grávida, 3 meses, mais uma menininha de 5, 7, 8 anos, um menino de 12, sofre violência em casa pelo parceiro. Aí ela é abrigada e levada para esse lugar. Bom, se é dentro do padrão feminista, o advogado vai incentivar ela o quê? Larga esse homem. A psicóloga vai incentivar o quê? Aborta. Os outros, que são 4 profissionais da área de saúde, vão falar o quê para a criança? Está vendo? Casamento não presta. Esse negócio de homem não vale nada. Ué, mas de onde você está tirando isso? Ué, porque o feminismo diz isso. Pois é, as nossas cidades estão bancando com dinheiro público o feminismo como conceito para a nossa sociedade. E todo mundo fica calado e vai continuando.
Então, a teoria de gênero nasce do movimento feminista. Isso está dentro desses livros públicos. O estudo de gênero levaram à desconstrução da explicação naturalizada, ou seja, a explicação da natureza, que as nossas diferenças são razões biológicas. Então, o homem, essa razão biológica, a diferença do homem para a mulher por biologia, não tem nada a ver. Recusam-se à explicação essencialista. É a da natureza, é o essencial, é o natural. Que as diferenças de homens e mulheres sejam derivadas de hormônios, genética e anatômica. Eu não conheço outra. Isso está nos nossos livros e nos nossos materiais. Aqui só para mostrar para vocês alguns materiais dessas diretrizes de educação. Dinâmicas que foram feitas e criadas para poder ensinar a questionar a sexualidade, a masculinidade, a feminilidade das crianças. Aqui um livro para crianças de 4 anos de idade. O livro mostrando a sexualidade dos próprios pais e mostrando também casais homossexuais para crianças de 4 anos de idade. Aqui um exemplo de educação sexual em sala de aula. Gente, mais uma vez, educação sexual, o que nós entendemos? Nós vamos proibir a educação sexual? Não. Os nossos filhos precisam saber cientificamente a reprodução humana, os órgãos. Precisa aprender sobre doenças sexualmente transmissíveis. Precisa aprender sobre gravidez precoce? Precisa. Agora, precisa saber que não vou usar essa palavra não, mas imagina a parte de trás que tem 2 letras, o professor falar que isso dá prazer. Isso é educação sexual. É educação sexual falar sobre o poliamor, falar que pode ter todos os tipos de casais, falar sobre bissexualidade, falar sobre homossexualidade. Isso é ensino de sexualidade ou é ensino de moralidade? Ou seja, estão usando o ensino da educação sexual para promover uma cultura, para promover uma moralidade. Todas as religiões têm uma moralidade? Sim ou não? Nós não temos certa moralidade? No momento que o professor apresenta uma moralidade que é diferente dos pais que nós temos, está ou não agredindo a própria família? Está ou não agredindo a religião do aluno? Pois estão fazendo isso sem o conhecimento dos pais e implementando como eles querem. E aqui eu encerro dizendo que se nós não formos modelo para os nossos filhos, quem é que vai ser? Hoje nas escolas ensinam a sexualidade do jeito que o mundo ensina. E aí os meninos acham que a sexualidade que eles aprendem lá fora, no telefone, no YouTube, na televisão, no Instagram, no Netflix, é a sexualidade que existe. A igreja precisa falar de sexualidade para criança, para adolescente e para jovens, para que eles possam compreender que existe uma maneira que Deus criou para o nosso próprio bem. Amém? Eu vou parar por aqui, gente, porque tem muito mais para falar. Eu poderia falar mais e explicar sobre Estado laico, falar mais sobre o direito dos pais na educação religiosa dos filhos. Eu só vou falar rapidamente para explicar. Número 1, como eu disse, o Pacto de São José da Costa Rica diz que é direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos. Mas por que o professor faz isso e ensina algo que é ilegal? Porque ninguém denuncia. Só por causa disso. É ilegal o que o professor está fazendo? É. Está agredindo a família, a lei? Sim. Mas quantos aqui já estão processando os seus professores ou a escola? E todas as vezes que eu já ouvi algum professor ou algum pai ou mãe questionar a escola, eles mobilizam os outros pais, mobilizam as outras pessoas para expor os pais. Ah, você é fundamentalista, para com isso, deixa de bobeira. Eles fazem bullying com os pais para que os pais não continuem a reclamar do que estão fazendo na escola. E a vergonha e o medo foi o que fez com que a pessoa que recebeu os talentos enterrasse os talentos. Todos nós recebemos talentos. E um dos maiores talentos que nós temos são os nossos filhos.
E os pais estão enterrando os filhos nas escolas porque não questionam os professores. Como que nós agimos? Precisamos ver os materiais didáticos. Precisamos ter liberdade de conversar com os filhos sobre sexualidade. Precisa ser rasgado. Você está perdendo tempo se você acha que é tabu conversar com seus filhos sobre o que está acontecendo hoje em dia. Há pouco tempo, eu tive em Uberlândia, numa reunião de pastores da Convenção Batista Mineira. E logo que acabou a reunião, havia feito a palestra, um me procurou e falou: pastor, o meu melhor amigo que é pastor, a filha dele, 16 anos de idade, disse que ela é lésbica. E eu perguntei para ele: quando que foi que na sua igreja vocês falaram sobre sexualidade? Nunca. Por quê? Porque é tabu. Agora, depois que a coisa acontece, correr atrás é uma dificuldade. Porque nós sabemos, e a Bíblia nos ensina, que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas para quê? Para destruição de fortalezas. Destruindo todo conselho. Se você pegar a palavra e traduzir lá no grego, são imaginações, conhecimento, que se levanta contra a palavra de Deus. Gente, fortaleza não se constrói de um dia para o outro. Essa igreja está em obra. Você coloca um tijolo, o segundo, o terceiro, e vai construindo de pouco em pouco. Mas depois, para derrubar uma fortaleza, só mesmo muita oração e muito trabalho. E precisa dos pais, cada um aqui, saber conversar essas coisas com liberdade. Nós temos pessoas que nós podemos indicar. E nós não podemos mais nos calar, não podemos ficar em cima do muro, porque nós, principalmente pastores, nós vamos prestar conta do rebanho que Deus entregou para a gente. Está escrito. Então você pode falar: mas eu não sabia. Agora, só se for para tampar o olho, porque para todo lado, você pode ler no jornal, na revista, nas campanhas de loja de hambúrguer, estão fazendo isso, e nós não temos mais como parar. Então eu queria deixar a liberdade de falar, mas só para falar uma coisa rápida para pastores aqui. O que é Estado laico? Agora mesmo, em Itajubá, um pastor falou comigo que ele foi convidado para dar uma palavra numa escola. Quando ele entrou e foi dar a palavra, falaram que ele era pastor. Se não tivesse falado, ninguém tinha falado nada. Mas só porque o cara é pastor, título, só por causa do título, alguém gritou lá de trás: o Estado é laico. O que tem uma coisa com a outra? O que tem um cara ser pastor, atleticano, cruzeirense, engenheiro, professor? Faz alguma diferença? Não. Mas acontece por dois motivos. Primeiro, que o povo é ignorante e não sabe o que é o Estado laico. Segundo, porque usam isso para agredir a gente, para fazer calar a boca. E nós não vamos nos calar. O Brasil é um Estado laico. O que é laico? Ele é ateu? Não. A Constituição fala de Deus. A nossa Constituição fala de Deus. O país reconhece que existe Deus, porque está escrito. O país não é ateu. Segundo, laico é isento. Isento. O juiz de futebol tem que ser isento. Ele não torce nem para A e nem para B. Ele é isento, ele é neutro. O que é isso? O Estado brasileiro não promove, não financia nenhuma religião. E ele também não atrapalha, ele não obstrui nenhuma religião. Ou seja, pode falar de Deus na escola? Pode. Pode dar aula de Bíblia na escola? Pode. Desde que não seja dentro do currículo escolar no momento daquela aula. Agora, qualquer aula que você pode oferecer na escola, se a diretora permitir, ela não sendo obrigatória, você pode. Só precisa conversar com a diretora. A diretora coloca a gente da escola para ensinar música, gente para ensinar dança, gente para fazer capoeira, para fazer judô. A escola é pública e aberta. Desde que você entre em conversa com a diretora, não tem problema nenhuma. Porque a diretora foi eleita e ela tem autonomia na escola. Então, quando a pessoa gritar para você assim: o Estado é laico, é mesmo, agora me explica o que você entende por Estado laico. Eles vão calar a boca, porque não entendem nada. Eles usam isso só para falar sem saber o que é.
A outra coisa curiosa que eu preciso falar com vocês, que isso é muito importante. Eles têm por estratégia entrar dentro da igreja. Estratégia política entrar dentro da igreja. Então, cuidado com quem entra dentro da igreja hoje, que você não conhece. Vai descobrir quem é. Chame no seu gabinete para conversar com ele, para saber as ideias dele, o que essa pessoa pensa, porque eles estão entrando dentro dos jovens para mudar a cabeça deles com o feminismo, com o marxismo. E estão entrando dentro da igreja para questionar o pastor, principalmente na hora que ele estiver falando. Agora, preste atenção. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que foi feita por partidos políticos, e essa ação era porque eles não conseguiram vencer no Congresso Nacional, nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Não existe crime de homofobia e transfobia. E a lei nos diz o seguinte: não existe pena se não existe lei. Ou seja, beber água é crime de 2 anos de prisão. Aonde está escrito? Não existe. No dia que fizer, aí nós temos que obedecer. Se beber água vai ser crime. Aí o que eles fizeram? Entraram no Supremo Tribunal Federal, e o nosso Supremo é partidarizado, nós estamos cansados de saber, isso está acontecendo, e aí equipararam, enquanto não houver legislação específica, o crime de homofobia e transfobia se equipara ao racismo. O racismo é o preconceito contra alguém pela sua raça, pela sua etnia, pela sua língua, a sua cultura, a sua crença ou até a sua orientação sexual. E curioso que você nasce numa raça. Orientação sexual não é de nascimento. Então já conseguiram fazer algo que é inconcebível. Dizer que LGBT é minoria. Minoria é quem nasce daquele jeito e precisa da ajuda do Estado. Mas conseguiram fazer isso, porque enrolaram a legislação. Bom, então hoje, o preconceito, ok, gente? Mas a segunda parte eles não falam para ninguém. Na segunda parte fala que a homofobia e transfobia não cabe em questões da liberdade de expressão e de crença de pastores, padres, mulás, qualquer religião, de acordo com os seus livros sagrados. Sabe o que isso quer dizer? Que quando alguém botar um dedo na sua cara, dizendo, você está sendo preconceituoso com a minha orientação sexual e eu vou te processar. Você vai virar para ele e dizer, eu vou te processar porque você está sendo preconceituoso com a minha opinião e a minha crença. E eu tenho o mesmo direito que você. E chumbo trocado, meu irmão, não dói. Então, se eles botar o dedo na sua cara, você vai para cima também. E se eles questionarem vocês, principalmente no culto, melhor ainda. Você chama a atenção da pessoa e fala assim, fulano, a hora que você precisar, eu vou marcar um horário com você, eu vou sentar com você e vou te ouvir. Agora, perturbação de culto é crime. E se você quiser conversar comigo, a gente conversa depois. Agora, no momento do culto, senta aí, porque se você me perturbar de novo, eu vou chamar os diáconos para te levar para fora, ou vou chamar a polícia para você. Amém, irmão? Amém. Assuma os seus direitos, porque eles estão fazendo isso todos os dias. Quando você mostrou ali sobre as suas vivências, eu vi que você foi estudante do Colégio Batista. Eu queria saber qual a diferença que isso fez para você. Completamente, completamente. Nós fomos criados dentro de uma escola onde os padrões morais da escola eram os mesmos da minha família. Nunca tive conflito com os meus pais dizendo que o meu professor falou A ou B. Né? Agora, gente, existe uma diferença aí que a gente precisa até aproveitar aqui. Foi o que aconteceu lá agora em Divinópolis. Divinópolis, esse caso que aconteceu do padre fazer essa denúncia sobre poliamor, é uma escola particular. A escola particular, você assina um contrato. E nesse contrato você concorda com aquilo que a escola vai ensinar. Ok? A escola pública não. A escola pública, o Estado é laico? O Estado é laico? Ele é isento? O funcionário público também tem que ser isento. Ele é agente público do Estado.
ele é um agente que tem por orientação legal ser isento. Quando o professor começa a mexer numa sexualidade, orientação sexual, ou até uma religião dentro da sala de aula e criticar uma criança, pode ser processado. Aqui no bairro Dom João VI, Paulo VI, em Belo Horizonte, uma mãe falou comigo que a filha dela, de 14 anos de idade, o professor falou assim: você precisa transar com seu namorado, senão você vai perder ele. E ela falou que ela era evangélica, e ele falou assim: bobagem esse trem, isso é tempo do seu avô, tempo dos seus avós, esse trem de religião, cristianismo, para com isso, menina. Gente, se isso tivesse gravado, esse cara tinha que ser processado. Porque ele intrometeu em questões que não pertencem a ele, ele não é isento, ele é partidário. E se for partidário, é ilegalidade. Então nós temos que ir para cima. Hoje, as escolas confessionais estão explodindo. O moço está comigo ali, o Wesley, o Maninho, a esposa dele é diretora de uma escola em Belo Horizonte. Aumentou de dezembro do ano passado para cá 260 alunos. Só uma escola passou de 1.300 alunos. Tinha 1.000 e pouco, foi para quase 1.300, porque os pais estão com medo da escola pública. Agora, nossa saída é essa? Nós vamos entregar as escolas públicas para a mão do diabo? Nós não temos que entrar lá dentro e ser referência, questionar o que está acontecendo? A Bíblia nos diz: pais, que vocês têm feito certas coisas, e não fala: jovens, vocês têm vencido o maligno. Nós temos que instruir os nossos jovens, antes de entrar na faculdade, como que vai ser. Porque quantos aqui, gente, tem problema na sua igreja quando o jovem entrou na faculdade? Quantos aqui estão passando esse problema? A mudança de mentalidade. Se você não começar a conversar com eles logo, a coisa complica. Então, vocês botaram o nome aí, telefone, eu tenho muito material para indicar para vocês. Tem um que é muito bacana, que é sobre Brasil Paralelo. Quem já ouviu falar aqui? Brasil Paralelo. Tem um capítulo do Brasil Paralelo, você pode entrar na internet, no YouTube, gente. Escreve aí, pode pegar seu telefone agora, entrar no YouTube, escrever Brasil Paralelo. Nessa palestra eu vou colocar no final agora, eu estou com uma pessoa me ajudando, eu vou colocar vários livros para bibliografia e também vídeos. Mas eu mando para você isso, é fácil, e é de graça, está lá no YouTube. Brasil Paralelo, o capítulo 3, fala sobre a raiz do problema. Olha, é um negócio que vocês têm que assistir, como eu, umas 30, 40 vezes. É uma aula filosófica de como começou a razão humana. Como que entrou a filosofia até chegar em Marx. Quando entra em Marx para cá, vai mostrar o que aconteceu e o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, gente. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Na faculdade, a gente sempre conversava um com o outro assim, sobre, um exemplo, privatização. A privatização é ruim. Não, eu sou contra a privatização. Eu nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era isso. O Brasil privatizou a Embratel. Embratel é a empresa brasileira de telefonia. Eu me lembro, na época da privatização, era um brigadeiro. Brigadeiro é o posto mais alto do pessoal da aeronáutica. Esse brigadeiro estava falando que não deveríamos privatizar, porque só naquele ano iríamos ter 9 bilhões de reais de investimento na Telebrás. E a Telebrás foi privatizada. É Embratel, né? Não é Telebrás. Não, é porque mudou o nome, Embratel virou Telebrás, está certo. Ô, gente, naquela época, quem aqui já teve plano de expansão? É um patrimônio que a gente deixava de herança para os filhos, né? Você comprava aquele plano de expansão, um telefone caro, valia 2, 3 mil dólares uma linha telefônica. O Brasil hoje tem mais de 250 milhões de telefones celulares. A telefonia melhorou ou não melhorou a vida de todo mundo? Tem gente que tem 2, 3 telefones. E eles falando que não privatiza. Mas eu nem sabia o que era isso e eu era contra. Por quê? Porque na escola falava, vão privatizar o patrimônio do Brasil. Agora estão privatizando os Correios. O que começa a acontecer? A privatização é errada. Alguém aqui já perdeu carta ou já enviou mercadoria e não chegou? A gente vai aprendendo certas coisas e replica sem saber. Bom, outro, quem quer perguntar aí? Olá, pastor.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Até vim da cidade de Matozinhos e vim conversando com a minha filha sobre isso. Em uma das células nossa da igreja, nós ganhamos um casal lá, um casal para Jesus, né? 2 homens, e eles têm uma criança, tá? Aí como introduzir, como que eu faço? Eu vim conversando com a minha filha, eu falei, essa palestra eu não posso perder por nada, né? Eu queria ouvir do senhor uma dica, né, aí de como que a gente faz dentro dessa situação, tá? Ainda eles estão nas células, não levamos ainda para a igreja, mas eles têm um filho, como que a gente faz? Ô irmão, eu até falei aqui, né? Jesus nos recebe como a gente é. Você recebe as pessoas na igreja do jeito que ele é. Você vai pregar o evangelho, você vai dizer o que é certo, o que é errado, e ele vai viver a vida dele. Virar membro da igreja ou ter cargo é outra coisa. E aconteceu aqui em Sabará, na igreja Casa de Oração, que um dirigente de louvor da igreja foi pego no pecado de homossexualidade. Aí tiraram ele da liderança do louvor. Ele não foi expulso da igreja nem nada. O cara entrou na justiça contra a igreja dizendo que é preconceito. Nós vamos viver isso. E nós vamos para a briga. Lá no estado de São Paulo, em São José do Rio Preto, teve uma parada gay, e aconteceu em Belo Horizonte. A parada gay terminou na Praça Raul Soares, tiraram a roupa na frente da igreja, urinaram na igreja, jogaram camisinha dentro da igreja, provocaram a igreja. E esse pastor lá em São Paulo fez um outdoor do lado da igreja dele e colocou lá os versículos falando sobre o pecado da homossexualidade. Uma ONG entrou na justiça para processar o pastor, até que ele tirasse o outdoor, R$10 mil por dia. E teve um juiz que deu a ganho da causa. Tirar um versículo bíblico de um outdoor. Aí é claro, graças a Deus, no tribunal caiu a decisão do juiz. Temos que ir para a briga, irmão. Agora é assim. Então, você recebeu um casal. Se ele fosse drogado, se ele fosse separado, se ele fosse divorciado, você vai receber do mesmo jeito. Agora, vai chegar no momento na célula, ele está conhecendo a palavra. É o momento de você ver que ele está realmente querendo virar membro da igreja, querendo mudar de vida, você vai chamar eles no gabinete e falar, irmão, eu preciso que você tome uma decisão. Essa é a verdade. Agora, é a caminhar, irmão. E a verdade é a seguinte, nós aqui não sabemos resposta para tudo, não. Agora, ele pode conviver com a gente normalmente, não importa a vida dele, a gente recebe todo mundo do mesmo jeito, mas nós temos que ensinar a palavra, e a Bíblia nos orienta sobre o neófito, sobre o cargo na igreja, como que a gente deve fazer. Agora, receber a pessoa, à vontade, à vontade. Eu já fiz essa palestra em Patrocínio, e fizeram um post, né, da palestra. Aí a OAB da cidade ligou para o diretor da faculdade falando que eu não poderia falar. Aí o diretor da escola falou assim, mas por que não pode? É crime? Falei, não, não é crime não, mas esse assunto não pode ser discutido aí não. O cara falou, escuta, nós estamos numa faculdade. A faculdade é para discutir mesmo. Ele vai falar. E quando eu cheguei, era um auditório de umas 2 vezes aqui, ou mais, chegou uma patota com as bandeiras do arco-íris. E aí perguntaram se podia filmar, tirar foto. Eu falei, claro, pode ficar à vontade. Se quiser eu tiro com você depois. Problema nenhum. E fiz isso aqui. Por quê? Eu falo com eles, falei, gente, nós não temos problema nenhum com a vida sexual de adulto. Nenhuma. Isso não é problema nosso. Mas nós não aceitamos que isso seja repassado para crianças. Criança está na fase de crescimento. Outro dia eu vi um repórter falando, uma outra repórter advogando. As crianças têm que aprender na escola ideologia de gênero. Elas já têm a cabeça suficiente para aprender. As crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, eles têm que aprender ao respeito. Aí o outro repórter virou para ela e falou assim, escuta, você é contra ou a favor de que o menor de idade seja processado e preso? Ou seja, diminuir a faixa da penalidade, né? Claro que não. A criança não tem mentalidade para saber isso. A criança não tem mentalidade para matar alguém, mas para definir o seu sexo tem. Ou seja, olha a inconsistência. Então nós não queremos que as crianças sofram esse tipo de ensino. Agora, a escola quer fazer uma sala sobre ideologia de gênero, pergunte ao pai que quer e o que não quer, faz o que quiser.
O que nós não queremos é eles fazerem enganação, irmão. Eles agirem contra a lei. Porque eles fazem na escola o que querem, irmão. E nós temos que lutar pelos nossos direitos. Outro.